Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde a todos. Só queria ficar claro aqui, vocês estão defendendo, então, que pobre é burro? Que pobre não sabe fazer escolha? Sério? Não, porque a pergunta é essa mesmo, estou falando na lata. Só estou tirando as palavras bonitas. Porque quando a gente fala que o pobre não sabe escolher, quando a pessoa carente, que não tem acesso à informação, vai fazer escolhas erradas, e a gente precisa cuidar delas, nós estamos falando que elas precisam realmente de mais atenção, que são pessoas mais debilitadas. Eu queria deixar claro se é isso mesmo que vocês estão defendendo. Pode falar. É só para deixar claro mesmo, gente, porque aí a gente começa daí do raciocínio. De forma alguma. O que eu disse é que as pessoas menos favorecidas economicamente, elas têm menos oportunidades e, talvez, uma formação de um senso crítico, que é o que nós temos aqui, uma oportunidade, de repente, de participar de uma audiência pública menor, porque elas têm menos acesso à informação, elas têm menos escolaridade formal. E elas precisam de mais ajuda, então, são mais debilitadas. Elas precisam de mais ajuda. Não estou dizendo que elas são burras, de forma alguma. Eu estou dizendo que elas precisam de amparo, né? Exatamente. Eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa que venho de uma família de baixa renda, do interior, estudei a minha vida inteira em escola pública, e que me formei em uma universidade pública, né? Eu fiz um curso superior na Universidade Federal de Ouro Preto, fiz mestrado e doutorado na UFMG. Né? Então, na verdade, eu consegui romper um ciclo que poucos conseguem. Então, eu acho que o Estado tem um papel importante, e não que o pobre seja burro, mas ele precisa ter acesso à informação e ele precisa de amparo. Então, por favor, deputado, não distorça as minhas palavras. Rapidinho, tá, Gustavo? Só para a gente entender. Eu citei a questão da diferença do pobre, porque eu sou pobre, né? E eu gosto muito de ilustração, porque ajuda a entender. Então, seria basicamente o seguinte: se eu preciso chegar daqui a São Paulo, e o cara tem dinheiro para comprar uma Ferrari, e eu só tenho dinheiro para ir a pé, quem chega primeiro? Geralmente é o que tem a Ferrari, né? Então, assim, eu não estou falando que o pobre é burro. Talvez ele seja, assim, muito mais sábio do que o cara que está dentro da Ferrari, mas uma disparidade de capacidades ele tem com a pessoa, de oportunidades ele tem com uma pessoa que tem mais acesso. Mas nós estamos falando de condições, né? Isso. De condições de acesso à informação também. Isso. Eu tenho um que tem menos amigo, informação, por exemplo, tem menos noção do que pode ser feito. Por exemplo, eu tenho um amigo... uma pessoa que tem menos informação do que pode ser feito é uma pessoa que precisa de outra para poder auxiliar ela a fazer informação, é isso? Por exemplo, eu não conhecia o Guia Alimentar da População Brasileira, mas ele está disponível no portal online do Ministério da Saúde. Então, se eu desse na telha e eu jogasse lá, eu ia encontrar alguma coisa. Eu tenho um amigo que nem computador tem. Então, dificilmente ele acessaria, mesmo se desse na telha dele. Tá ok. Bem, gente, começando agora a minha fala, e, por favor, Larissa, não me entenda mal, tá? Pois é, você entendeu mal, por isso que eu estou falando para você não entender mal e deixar claro que eu tenho acesso à baixa renda e eu defendo muito a baixa renda. E até mesmo eu defendo a capacidade deles de serem espertos. Porque, por favor, Larissa. Enfim, porque, Gustavo, eu, diferente de você, eu não tive acesso a esse manual, eu sei me alimentar. A gente tem noção da vida, assim como a pessoa humilde também tem noção da vida. Você, quando compra um produto altamente processado, você não precisa entender, né, quais são aqueles produtos que estão ali, aquelas químicas que estão ali pesadas, poder manter aquele produto conservado, para entender que ele faz mal para você. Você comer uma fritura e comer uma fruta, você sabe a diferença, como é que aquilo pesa para você. A questão aqui é a gente ter a liberdade de fazer aquilo que a gente bem entende. A gente ter a responsabilidade de estar educando nossos filhos e as pessoas que estão próximas a gente. E não esperar que o Estado venha obrigar outros a fazer aquilo que a gente queira. E eu tenho 38 anos, tenho um filho de 5, meu filho não mente para mim. Inclusive, eu não deixo ele comer doce só em aniversário. E quando ele come um doce, a primeira coisa que ele fala para mim quando ele vê é assim: papai, eu comi um doce. Aí eu falo assim: obrigado, filho, por ter falado a verdade, mas eu acho que você sabe que não faz bem para você. E converso, dialogo com ele. E assim também entendo perfeitamente a importância desse debate
e da gente estar levando esse debate cada vez mais para pessoas que não têm tanto acesso à informação como vocês defendem. Né? Porque eu acho que não é nem questão de informação, acho que é questão de consciência. É da gente entender que, aos poucos, porque informação é você entender qual que é o produto bom e o produto ruim. E consciência é você entender que, à medida que você vai comendo com o produto ruim, logicamente, você vai ter problemas. E quando você começa a conscientizar aquela pessoa que você tem que fazer um esforço para comer melhor, e que você vai ser recompensado lá na frente com uma saúde melhor, já é um trabalho de consciência. E aí, eu acho que quem tem que prover isso é a própria sociedade. Vocês estão aqui de forma organizada, estou vendo aqui faixas, estou vendo aqui placas também. Pô, é isso que a gente defende. A gente defende o cidadão tomar frente daquilo que acha normal, que acha que é produtivo e ir para cima. Essa discussão aqui teve lá no grupo de família do meu colégio. E aí as pessoas começaram a falar, a gente já fez uma ação no colégio pedindo para dar uma alimentação mais saudável na cantina, que a gente foi, colocou, mudou isso, mudou aquilo, tal, etc. Então tem que partir da sociedade. A mudança parte da sociedade, e não de uma lei que é feita. As leis, você falando para a gente poder chamar, realmente a gente não entende tão bem de alimentação, assim como vocês que estão estudantes da área. Né? A gente não entende. Mas as leis aqui que a gente vai resolver fazer, às vezes pode ter um interesse por trás. Entendeu? Às vezes a gente pode subjugar uma classe de pessoas com interesses que vocês nunca vão saber. Se a gente olhar as pesquisas, nós vamos ver que os políticos é a classe mais desrespeitada que tem. Ninguém confia em político. Por que a gente quer confiar, então, mais Estado na mão de político? Porque a ideia justamente é isso. Vocês têm que conscientizar. A mudança parte de vocês. A gente defende que vocês vão, sim, nas escolas, fazer um trabalho ali, de conversar com um grupo de pais, organizar os pais, conscientizar, e não informar, porque eles sabem que o produto faz mal, o produto faz bem, mas conscientizar dessa importância desse debate e levar aquilo para a escola também. É isso que a gente defende. A gente defende que o pobre, a pessoa mais humilde, tenha liberdade de fazer as escolhas dele, assim como a pessoa que tem mais condições. Porque quando eu lido com as pessoas mais humildes, eu vejo o tanto que elas são conscientes, o tanto que elas entendem das coisas, independente se tiver acesso à informação ou não. E a gente vê que o padrão de pessoas que são conscientes ou não, independente do nível de informação que elas têm. Então, eu acho um absurdo, sim, a gente ter que estar debatendo toda vez como que o Estado pode dar muletas para o cidadão, como que o Estado tem que entrar no papel de outras pessoas, tirar a responsabilidade de outras pessoas para aquilo que é devido a elas. Eu não quero de jeito nenhum o Estado educando meu filho. Quem educa meu filho sou eu. Quem educa meu filho sou eu. Quem fala para ele o que deve comer, o que não, como conscientizar, sou eu. E aí, quando a gente vê realmente um grupo preocupado, tem certeza que vocês estão aqui preocupados, na maior boa das intenções. Vocês têm uma causa que vocês lutam, vocês acreditam nela. Eu não estou desmerecendo o que vocês estão fazendo, mas só estou representando aqui a causa que eu acredito também, que é mais liberdade para o indivíduo. Mas eu tenho certeza que essa causa que vocês podem fazer, vocês não precisam do Estado para realizar elas. Vocês não precisam. Se a gente ficar falando aqui de condição de comida, se pode sal na mesa, se não pode, tal, etc., já entrou projeto na Câmara de Belo Horizonte proibindo milkshake. Daqui a pouco nós vamos para um debate, então, por que a gente não come ração? Acabar com todos os males que tem a alimentação. Por que não? Se a ideia é essa, é gerar uma sociedade mais saudável, se a ideia é essa, acabar com todos os males e doenças que tem, por que não? Eu extrapolei demais? Quem fala em extrapolar? Aonde que está? Porque para mim é extrapolar falar que eu não posso pôr sal na minha mesa. Para mim é extrapolar falar que eu não posso tomar milkshake. Para mim é extrapolar, virar e tentar falar o que meu filho pode ou não comer. Se a escola ali oferece muita comida ruim, e eu não vejo um ambiente escolar ali, de diretora, de professores, ou até de pais de alunos, colegas do meu filho, que respiram o mesmo que eu respiro, de discutir uma alimentação saudável é importante sim para a escola, naturalmente um amigo meu vai chegar e vai virar assim, olha, na escola que meu filho estuda, a gente mudou todo o cardápio, foi excelente. Eu vou falar, essa escola é boa, eu vou levar meu filho para lá. Então, que nem você mesmo falou, Gustavo, que não tem opção de comida saudável onde você anda, por que não vai lá e empreende? E apresenta uma oportunidade, uma possibilidade de ter comida saudável lá. Porque tem demanda. Você quer empreender.
Você quer comida saudável, você sabe que tem pessoas que procuram isso. Por que não tem uma empresa lá para poder abrir? Por causa dessas normas, regulamentações, que são demais e que emperram a economia. Parece que é bobeira colocar uma regulamentação aqui, colocar uma regra ali, colocar uma placa avisando ali, mas tudo isso vai se juntando a milhões de outras regulamentações e que só são eficazes no papel. Quando a gente pega os setores que são mais regulamentados, são os setores onde tem mais reclamação, são os setores onde tem 4, 5 empresas que dominam 80% do mercado. E aí você vê que a regulamentação só serve no papel. Porque, na prática, quanto mais liberdade a gente tira das pessoas empreenderem ou de fazer suas devidas escolhas, mais poder para o Estado a gente tem e menos liberdade a gente tem para o indivíduo. E isso quer dizer que esse indivíduo vai ter menos liberdade até para empreender e oferecer ali uma lanchonete de comida saudável para o nosso amigo. É simples assim, gente. Então, eu entendo a responsabilidade que vocês sentem por lutar por essa causa. Só que o que eu deixo de sugestão aqui para vocês é que vocês não precisam de Estado para fazer essa diferença. Vocês podem conscientizar grupos de pais, escola por escola e por aí vai. Aqui mesmo, nessa casa, eu sou favorável do Estado intervir na escola pública. Porque se a escola é pública, quem gera é o Estado. Se a gente está gerindo a escola pública, então a gente pode definir qual que é a política de alimentação lá. E aí, sim, eu sou a favor de colocar alimento saudável na escola pública, do Estado, que gere e que a gente está aqui para fazer a fiscalização de como prestar esse serviço. Agora, em escola privada, não. Não, eu não posso interferir na gestão de outros. Se a escola é boa, ela vai atrair mais pessoas. Se a escola é ruim, ela vai afastar mais pessoas. E aquelas escolas têm que estar atentas a isso. E aí, vocês, grupo que querem conscientizar e que entendem a importância de uma alimentação saudável, podem começar a ir atrás de grupos de pais. Hoje, qualquer escola tem grupo de WhatsApp dos pais lá. E trazer essa informação, fazer cartazes, fazer medida, apresentar palestras. Tenho certeza que vocês conseguem um bom resultado com isso. Por causa que eu sou assim também. Eu cheguei aqui, não porque eu tinha atividade política antes, não porque eu pensava em interferir na sociedade, fazer algo melhor para a sociedade. E, aos poucos, quando eu fui fazendo, a gente começa a tomar legitimidade e as pessoas começam a ver a importância das lutas que a gente prega. Então, é isso que tem que caber para vocês. Eu cheguei aqui por acaso, mas o que me levou a trazer aqui foi o senso de cidadão que depende de nós mudarmos a sociedade, e não esperar nem do político, nem do Estado. Obrigado, gente. Obrigada, deputado. Vou conceder uma parte aqui para a professora Larissa Mendes, que ela gostaria de se pronunciar. Bem, na verdade, eu fiquei muito insatisfeita, sim. Eu já vou me explicar por que eu fiquei tão insatisfeita. Eu começo pegando o final da fala do deputado, que eu não estou aqui por acaso. Tá? Eu também sou filha de professora do Estado, meu pai é um técnico metalúrgico, eu também estudei a minha vida inteira em escola pública. Então, eu não teria outra causa e outro caminho, né, por sair de uma família de baixa renda. Tá? Mas essa não é a história, e não foi por isso que eu me chateei. Na verdade, eu me chateei foi porque, desde o início da minha formação, o professor Lelim foi meu professor na Universidade Federal de Ouro Preto, eu me envolvi, sim, com causas de saúde pública. Desde o início da minha formação, no meu mestrado, eu coletei dados no Vale de Jequitinhonha. Desde o início da minha formação, eu tive contato, sim, e tenho contato diariamente com pessoas de baixa renda, as quais eu respeito muito. Por quê? Porque eu sou funcionária pública, servidora do Estado, e quem paga o meu salário é a população brasileira. Tá? Então, eu estou aqui para coisa séria. Eu estou aqui para defender uma causa que é um problema de saúde pública. Não é uma ideologia minha. Os dados que eu trouxe não dizem respeito à questão ideológica da Larissa. As minhas questões ideológicas são outras. Só corrigindo algumas questões. Quando eu falei dos dados de escolas públicas, de 30% a 50% das refeições e 70%, eu estou falando de escolas públicas, estou falando de alimento, de comida, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, garantido pelas nossas crianças e que oferece hoje arroz, feijão, alimento da agricultura familiar. Em Belo Horizonte, ano que vem, terá um cardápio vegano e vegetariano, com muita qualidade nutricional, elaborado por nutricionistas, né, que é uma questão de direito. Então, quando a gente está falando desse dado das crianças passarem e terem um aporte energético de 30% a 50%, eu estou falando nas escolas públicas de refeições.
Quando eu falo desse dado nas escolas privadas, que pode chegar, né, inclusive, até 70% no caso das escolas públicas, quando a criança faz horário integral. Não é? Então, estou falando de comida. Comida de verdade, como o Gustavo já colocou muito bem, eu não vou repetir aqui. Quando eu estou falando das escolas privadas, eu estou falando de 30% a 50% de lanches baseados em produtos ultraprocessados. Isso pode também equivaler a 70% do horário integral, realidade das famílias de classe média e classe alta no Brasil, que precisam deixar os filhos na escola, né, por uma questão de opção, de cuidado, de trabalho, de várias outras coisas que eu também não vou entrar aqui. É a minha realidade hoje, tá? Que eu deixo o meu filho numa escola em meio horário, numa escola privada. Tá? Então, essa é a primeira correção que eu faço a respeito dos meus dados, que a gente está falando de necessidade energética diária. Tá? Então, necessidade energética diária de até 50%, podendo chegar a 70% de alimentos ultraprocessados. Tá? A segunda coisa, quem são vocês que estão aqui falando e que não têm o direito de nos ridicularizar como sociedade? Eu acho que a gente está aqui para coisa séria. Todo mundo que está aqui, de alguma forma, né, está pensando na questão da saúde das crianças e dos adolescentes. Né? Então, eu acho que a gente não está aqui para ser ridicularizado, falar que a gente está dizendo que pobre é burro, porque isso é uma falta de respeito com a nossa sociedade. Isso é uma falta de respeito. Entendeu? Isso é uma falta. Falar que a gente falou que pobre que é burro é falta de respeito. Bartô, tá? por favor. Será que é o governo contra o governo? Eu me pergunto. Professora, eu acho que a gente está saindo do foco da discussão da audiência pública, que é a questão da alimentação nas escolas. Então, só para a gente poder voltar à ordem do foco dessa audiência, que é justamente a gente discutir e debater. Eu vou conceder a parte para o deputado, mas dizendo que depois a gente vai continuar no foco nosso, que é essa discussão da alimentação nas escolas. Inclusive, a gente tem pergunta de uma participante online que solicitou, a gente tem que fazer essa resposta, e temos, inclusive, os encaminhamentos da reunião. Então, a audiência já está se esvaziando pelo decorrer aí da hora, mas a gente tem encaminhamentos importantes de solicitações e demandas que vieram de vocês. Então, só para poder esclarecer que não é por não querer dar mais oportunidade de fala, mas a gente vai ouvir o deputado e vamos dar continuidade à audiência com foco no assunto. Só deixar claro para a senhora Larissa que, hora alguma, a minha intenção foi ridicularizar algum de vocês, ou muito menos a sociedade. Pelo contrário, devo todo o respeito às pessoas mais humildes, que elas, sim, realmente são mais carentes, mas, não por isso, são menos conscientes para tomar decisões, assim como nós. É isso que eu quis deixar claro aqui. Então, só deixar claro que, quando eu comecei minha fala, eu queria entender se vocês acreditavam que as pessoas carentes são menos conscientes para tomar suas decisões ou não. Só isso.